Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o Paz e Bem deste sábado, dia 12 de janeiro. Paz e Bem de número 60. Pois é, faz 2 meses hoje que todas as manhãs, madrugadas, tardes, noites, a gente está se encontrando. É claro que não necessariamente eu e você estamos juntos em 60 encontros, mas em algum momento desse caminho, para quem não acompanhou todos os encontros, nós nos vimos, né? Nos relacionamos e nos colocamos de alguma maneira juntos numa jornada, numa caminhada. Então, é dia de celebração. Todo dia é dia de celebração, mas hoje tem a celebração dos 60 dias, a celebração dos 2 meses. Bom, avisos à praça. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem, se você está assistindo o programa pelo canal Paz e Bem, ou se você está assistindo este encontro pela TV 247, o programa Paz e Bem, então, ele é transmitido por esses 2 canais irmãos, né? O canal Paz e Bem e a TV 247. Então, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você não está inscrito na TV 247, inscreva-se na TV 247 e, como o pessoal me diz e me ensina, dê likes no vídeo. Dê likes no vídeo. O que me ensinam é que quanto mais likes o vídeo tiver também, mais o YouTube vai espalhando, vai notificando, vai acompanhando, vai disseminando esse vídeo. Então, inscreva-se, clica no sininho da notificação e dê likes. Bom, muitos pedidos, hein? Segundo aviso à praça, aviso importante que faço com grande alegria. Nós vamos ter, a partir da semana de 21 de janeiro, então não na semana que entra agora, na outra, a partir de 21 de janeiro, então semana que vem eu vou falar bastante disso, vai ter bastante divulgação, muitos detalhes. Primeiro curso do Paz e Bem. Primeiro curso do Paz e Bem serão 8 encontros com o professor Pedro Lima Vasconcelos, foi meu professor de teologia na Escola Dominicana de Teologia, nem existe mais, a EDT, é um dos principais cientistas da religião do país e com certeza, com toda certeza, o maior estudioso de Antônio Conselheiro e de Canudos, ou mais apropriadamente de Belo Monte. Ele lançou mais de um livro, já vários livros sobre Canudos. Nós ganhamos aqui na Comunidade 247, não peguei. Amanhã eu mostro uma caixa maravilhosa do livro dele com os escritos de Antônio Conselheiro, e ele escreveu este aqui, que vai ser o guia do nosso curso. O Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Ariano Suassuna disse uma vez, quem não conhece Canudos não conhece o Brasil. Acho que é possível acrescentar, quem não conhece a jornada de Antônio Conselheiro e de Belo Monte, não conhece a espiritualidade do povo brasileiro, em especial a espiritualidade de um dos segmentos mais marginalizados, mais oprimidos da história do país, que são os pobres do sertão e do agreste, os sertanejos. Né? Então, nós vamos mergulhar na espiritualidade desse segmento muito expressivo de milhões e milhões e milhões de pobres do país. Como eu disse, serão 8 encontros imperdíveis. Depois eu vou dar todos os detalhes, data, dias, vou apresentar para todo mundo uma ementa do curso, para que todos saibam o que vai ser essa jornada, mas eu garanto, o professor Pedro Lima Vasconcelos, hoje um bom amigo, vai ser muito bom, vai ser uma jornada muito legal para fazermos juntos, tá bem? Vamos lá. A gente vem nesse caminho com Herschel, né, com o filósofo judeu Abraham Herschel, ao longo já dos últimos dias. Vamos fazer mais um encontro hoje, a partir de Herschel, e a partir da temática de ontem, que foi a temática do movimento de Deus na direção do homem e o movimento do homem na direção de Deus. Nós baseamos nossa conversa ontem nessa citação do livro
Deus em busca do homem, de Heschel, então para este movimento de Deus em busca do homem, não é? No começo está a eterna esperança de Deus. Existe um clamor eterno no mundo. Deus está suplicando ao homem que responda, que retorne, que realize. Lindo, né? Então, eu ontem passei boa parte do dia meditando essa passagem, também a passagem que está aqui, que é o homem à procura de Deus, que é esta resposta, né, muito fundamentada na temática da oração. E aí achei que valia a pena a gente olhar, mas da onde? De que fonte Herschel bebeu para fazer essas afirmações? Bebeu daqui. Bebeu da fonte da Torá, bebeu da fonte da Torá dos judeus, da Bíblia dos cristãos, né? Desse conjunto, dessa biblioteca, desse conjunto de livros que são patrimônio de toda a humanidade, não apenas dos judeus ou dos cristãos. Não sei. E aí separei 2 momentos da Bíblia que me parece que retratam de maneira magistral esses 2 movimentos, né? Deus dirigindo o seu homem e o homem em resposta a Deus fazendo esse movimento, e a gente vai ter, então, este maravilhoso encontro. E se a gente meditar sobre este encontro, talvez a gente possa dar uma pequena contribuição para aquilo que o Papa Francisco fala que é uma grande, talvez a maior necessidade no mundo hoje, que é fazer vicejar a cultura do encontro. Cultura do encontro. Pois bem, essa passagem, para falar desse movimento de Deus na direção do homem, mais uma vez está muito inspirada, muito impactada por meu mestre no Mosteiro de São Bento de Vinhedo, Dom Joaquim Zamit. Foi meu mestre dos 87 aos 88 anos de idade e morreu em 2014 aos 90 anos. E ele se impressionava demais com essa passagem. Mais de uma vez nós meditamos juntos sobre ela. E essa passagem é tirada do Gênesis. Essa passagem é tirada do trecho mais distorcido, manipulado, do trecho da Bíblia sobre o qual se assentou ao longo dos séculos a ideia de que existe um Deus terrível, um Deus de vingança, um Deus de punição. O trecho da Bíblia que, distorcido radicalmente, construiu o Deus do terror, o Deus do temor, o Deus da perseguição. Uma leitura absolutamente equivocada e distorcida, e que objetivava não ler e meditar a Bíblia, objetivava controlar as pessoas, submetê-las a um regime de medo. É, isso mesmo. É o relato que a gente ouve falar da expulsão do paraíso. Qual é o relato que vem à nossa mente imediatamente? Não é que Adão e Eva comeram do fruto proibido, a gente inclusive fala da maçã, né? Mas não tem maçã no texto bíblico. Então, que Eva deu a Adão a maçã, que era o fruto proibido. Então, tem no fundo uma conotação de condenação à ideia da sexualidade, né? A ideia do sexo. Porque esse fruto proibido, ao longo dos séculos, também foi sendo esse dar a maçã de Eva, ela dar-se a Adão na atividade sexual, como se fosse isso, né? Então, Deus condenando a atividade sexual. Então, eles dão o fruto proibido e Deus, enraivecido, porque ele tinha proibido Adão e Eva de comer, expulsa os dois do paraíso de maneira violenta. Pois bem. Então, tem lá essa história, né? Tinha lá essa árvore tinha o fruto, e Deus disse, ó, vai lá, não vai comer do fruto desta árvore. E Eva vai lá, toma desse fruto e dá a Adão. E os dois comem este fruto proibido. O que acontece na sequência disto? Versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Eles ouviram o passo do Senhor que passeava no jardim à brisa do dia. Era isso que eles faziam. Adão e Eva, nesse mito judaico-cristão, a humanidade passava o dia em contemplação, em total alteridade,
em total alteridade. A humanidade reproduzia a dinâmica que um grande místico, o dominicano mestre Eckhart, que é um místico no qual todos os místicos bebem, né, no qual Eckhart falava que era a ideia da trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que o pai fala ao filho, filho. E o filho responde ao pai, pai. E o Espírito Santo leva a mensagem de amor entre um e outro. Isto é a trindade, é a total alteridade, total alteridade. O Éden é a representação dessa alteridade. É Adão e Eva, portanto, a humanidade caminhando com Deus no jardim, contemplando Deus e Deus contemplando o homem, a sua criação, embevecidos no amor. Então é como assim, Deus falando Adão e Eva falando Deus, Pai, Mãe. Então é este diálogo amoroso que era que é a ideia do paraíso. A ideia do paraíso é a ideia da total alteridade. O que é comer o fruto proibido? É o rompimento que o homem faz com essa alteridade. Né? E ele se volta para si próprio, né? Numa jornada absolutamente egocentrada. Então ele rompe essa ligação com o outro. Isso é o pecado, isso é a desgraça da humanidade. Né? Então, eles ouviram, depois que ele realizou esse movimento, então, de rompimento com a ideia de que eu só existo em você, eu só existo com você, e você só existe comigo, nós só existimos nesse trânsito relacional entre eu e você. Quando eles rompem, eles ouviram o passo do Senhor que passeava no jardim à brisa do dia. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E aqui está o momento culminante da história, da jornada, da relação de Deus com o homem, com a mulher, com todos os seres vivos. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Onde estás? Disse ele. Este é o grande resumo da jornada de Deus na relação com a humanidade. Onde estás? É a eterna busca que Deus faz do ser humano, do homem, da mulher, de todo ser humano. Onde estás? Então, logo depois desse rompimento com esta relação de alteridade completa, que esse é o pecado, quando o homem se volta para si próprio, e é sobre isto que vai se fundamentar o pecado social, os sistemas políticos de dominação, e o capitalismo é o auge desses sistemas políticos de dominação, são a consagração desse rompimento, é a ideia do cada um para si, a ideia da competição, a ideia de derrotar o outro, a ideia de que o outro é meu inimigo, que eu devo estar em vigilância contra ele, que eu devo estar armado, que eu devo ter direito ao porte de armas, que a minha relação com o outro se dá através de uma arma. Mesmo depois desta caminhada, e essa caminhada também está individualmente, né? Na história, na trajetória, de sequência de rompimentos que nós realizamos na relação com os outros, com a relação com o outro, com as outras, na história do processo de rompimento que a gente realiza na relação conosco mesmo, de violências que nós realizamos conosco mesmo, o tempo todo tem uma voz amorosa ecoando ao fundo. Está aqui, esta voz que reverbera, repercute em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Onde estás? Onde estás que eu te quero? Onde estás que eu quero a nossa relação restabelecida? Onde estás que o nosso amor deve estar? Na dinâmica do nosso encontro. Então, me parece que aqui está a condensação, a concentração máxima, o auge. Logo no início da Bíblia, não é o primeiro texto que foi escrito da Bíblia, mas é como a Bíblia se organiza, como nós, ao longo da história da humanidade, organizamos a Bíblia. Logo no começo da Bíblia está colocada a questão central da relação entre a energia
o amor, o Senhor, o Altíssimo, o Grande, Pachamama, Deus, qualquer nome que a gente dê, e a humanidade, todos os seres vivos. Onde estás? Onde estás que eu te quero? Onde estás que eu te quero em relação, em total relação? Então, ao contrário da leitura que se consagrou por séculos e séculos e séculos, de que este momento é um momento do surgimento e da presença de um Deus de punição, de vingança, de um Deus terrível, este é o momento do Deus humano. Fantástico, não é? Como a gente foi educada e educado para mal ler a Bíblia. É porque alguém quer nos controlar. Alguém. Hoje. No país, no Brasil, na Itália, na Hungria, nos Estados Unidos, em todos os lugares onde os fundamentalistas têm uma centralidade no poder, essa leitura de Gênesis que diz, não, vou te controlar, vou te expulsar, vou te punir, vou te prender, vou te matar. Não é esse o caminho de Deus. O caminho de Deus é, onde estás? Onde estás? Esta é a jornada de Deus na sua relação com o homem. Como é que é o movimento, então, do homem, ou como é o movimento possível, não necessariamente ele acontece, porque esse movimento de Deus é um movimento que está dado, acontece, desde sempre. Que resposta é possível que o homem dê a esta busca de Deus por ele, por ela, por toda a humanidade? Aí eu recolhi. E o Herschel, no texto que a gente escolheu, ele diz: a nossa oração é um convite a Deus para intervir em nossa vida, para que a sua vontade prevaleça em todos os nossos interesses, em todas as nossas ações. O Herschel vai dizer, a oração, esse espaço, então, de concentração, de meditação, de condensação da minha humanidade no movimento mais central da vida, é o primeiro gesto na direção de Deus. E me ficou evocando muito ontem, por isso que, inclusive, eu escolhi a imagem, a foto, que é a capa do Paz e Bem de hoje, que é a foto de uma montanha que eu fiz no caminho de Machu Picchu, muitos anos atrás, porque ele diz aqui, o Herschel, né? Entre a meditação das montanhas, a humildade das flores, mais sábia do que todos os alfabetos, nuvens que morrem constantemente para a sua glória, nós odiamos, perseguimos, ofendemos, porque fazemos aquela leitura, ou porque fazem aquela leitura equivocada do Gênesis, né? Mas essa ideia, a meditação das montanhas, me evocou muito, e aí escolhi esta foto e escolhi este trecho também, para falar deste movimento. Também talvez é o texto, um dos trechos mais poéticos de toda a Bíblia para mim. É o profeta Elias. O profeta Elias está sendo perseguido pelo rei Acabe de Israel, está ameaçado de morte, e ele foge. Tá? Não vou contar a história toda, acho que o interessante é essa passagem que nós vamos ler agora. Então ele foge e se abriga dentro de uma montanha. Então começamos aqui, isso está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, dos versículos 19 até 15. Vamos lá. Lá, ele entrou na gruta, no lugar que ele chegou, na montanha, onde passou a noite. Então, lá Elias entrou na gruta, onde passou a noite. E Deus disse, sai, e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no furacão. E depois do furacão, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa.
Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: "Que fazes aqui, Elias?" E aí, na sequência, o Senhor lhe disse: "Vai." É uma maravilha. É uma maravilha, porque não foi no furacão, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi na leve brisa. A ideia, então, desse Deus punitivo, poderoso, todo-poderoso, barulhento, que causa tantas desgraças, é uma ideia que não encontra amparo na melhor leitura dos textos bíblicos. Deus está no sutil, Deus está na brisa leve, no canto do pássaro, na delicadeza do toque, no gesto da mão estendida, no gesto da mão estendida daquele, daquela ser humano, daquele, daquela do pássaro, daquele, daquela nascer do sol, de qualquer evento no qual uma mão esteja estendida em delicadeza e pronuncie a palavra: onde estás? No momento da maior solidão nossa, no momento da maior tristeza, no momento da maior tragédia, no momento da maior aflição, onde estás? A brisa leve, a brisa leve. Vou ler mais uma vez. E Deus disse: sai e fica na montanha diante de Javé. Eis que Javé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Javé. Mas Javé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Javé não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas Javé não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E Javé lhe disse: vai. E a gente ouça então esta voz: onde estás? Que saiamos de dentro do isolamento de nós mesmos e façamos esse movimento de resposta a este convite que chega pela leve brisa. Onde estás? E possamos pronunciar a palavra: estou aqui. Para que sejamos enviados em missão, para que sejamos enviados à vida. Pai, Pai tu, eu, todo mundo. Um minuto então para que a gente possa, no canto do pássaro, na brisa leve, na mão estendida, no silêncio, ouvir o eco desta palavra do Gênesis. Onde estás? E que o nosso silêncio seja algo como sair para fora da gruta. Okay. Deixa eu ver, acho que tem um comecinho de nascer do sol, não sei, né? O dia está nascendo um pouco mais tarde hoje, esses dias. Vamos lá. Como sempre, espinha ereta, coração tranquilo. Respiração profunda. Já fechei meus olhos. Fecha os seus olhos e vamos. Vamos no silêncio total, ouvir de alguma maneira misteriosa o eco. Onde estás?
Abrindo os olhos. Paz e bem. Paz e bem.